Setup do pivô, não. Não. O que eu quero Operar dizer pivô é análise gráfica. Isso. É operar baseado em... Price action puro. Isso. Purinho. Suporte e resistência ali. Isso. Plínio, eu só interromper vocês um minutinho aqui. Esse link que você colocou aqui no Close Friends, eu posso enviar para a galera pelo WhatsApp, tal, meus contatos aí? Para quem você quiser. Para quem você quiser, Bruno. Show de bola. Vou disponibilizar para a galera. Ô, Brunão, vou mandar aqui o link do Facebook também, quem quiser entrar. Ô, Johnny. Manda lá que aí eu copio e já mando para a galera toda, beleza? Tá, vou abrir aqui. Ô, Johnny. Oi. Boa aula aí, turma. A gente tá descobrindo os pivôs e o Plínio já tá fazendo o setup já. Tu tá louco, viado? Que é isso? Não, cara, esse negócio não existe. Você tá pivonando análise gráfica, cara. Eu uso isso daí o tempo todo para trazer o médio para perto. O tempo todo, pô. Se der, vocês vão ver, cara. Parece mágico o negócio. Mas hoje foi bom, cara. Foi bom, aprendizado pra caralho. Fala, galera. Boa noite. Boa noite. Fala, velho. Boa noite. E aí, Diegão? Como é que tá lá? Fechou no ganho hoje? Opa, 660 hoje. Opa, tá bom. Amanhã falta quanto? Amanhã falta 640. Ah, é tua, moleque. Ah, tem que ser, né, mano? Senão... Fala aí, Pepe. Tem que contar bastante fila para você amanhã. Ó, quem quer o link? Colar essa porcaria aqui para ver se eu não sei como que vem. Ele vai tomar banho a 30 graus de Multa aí, fazendo favor. É uma sauna quente pra caramba, fervendo. Ei, caramba. Vocês viram a treta que deu no jogo do PSG? Não vi o que deu. Cara, o quarto árbitro parece que foi racista com uns caras lá e, nossa, deu um tendele. Nossa, o Juventus ganhou de quanto? Filhão, multa todo mundo aí, bicho. Farmácia, lá você encontra o melhor preço do Brasil. Acesse a farmácia. Galera tá mutada, mas quem quiser falar algo aí, pode ativar o áudio, não tem problema algum não. Beleza? Só porque a gente vai começar a gravar mesmo. Fala, galera. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, confirma só para mim aí se vocês estão todos aí vendo as mesmas telas que eu. Vendo a mesma tela que eu, perdão. Sim, ok. Beleza. Deixa eu trazer aqui os participantes aqui para ver vocês. Show de bola. Só um minutinho, já vamos começar já.
Boa noite, Ana. Bom? Ok. Beleza. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão aqui assistindo a live de hoje. Tá? Hoje a gente está indo para o segundo dia aí dessa maratona. Hoje a gente vai trabalhar aí bastante os outros time frames, tá? Hoje a gente, ao invés de olhar para o dólar, tá? A gente vai estar olhando mais para o índice. Foi o ativo mais operado aí no dia de hoje, ok? Tanto o pessoal pela live, né? Como a grande maioria do pessoal que acompanha a gente aí na P-Trade, ok? Deixa eu tirar essas análises que eu já havia feito aqui na parte da manhã. Bom, vamos lá. Ontem a gente falou na live, a gente tratou aí sobre a formação gráfica, tá? Em que a gente busca todos os dias para poder tá dando entrada nesse operacional. Muitas pessoas ficaram com dúvida, e é normal, tá? Podem mandar mensagem, espero inclusive que me mandem mensagem sim, tá? Para tirarem as dúvidas. E ficaram com dúvida na questão da formação, Plínio, mas, cara, quantos candles tem que ter? Tá? Essa era uma das dúvidas. Deixa eu até abrir um bloco de notas aqui, que eu vou escrever algumas dúvidas que o pessoal me mandou, e já vou tirando para vocês aqui, logo de uma vez, tá? Bom, vou colocar num tamanho bacana que vocês consigam ler aí pela tela do telefone. Não precisa ser esse tamanho todo ignorante que tá aqui, não. 26 tá bom. Quantos candles preciso para se caracterizar uma bandeira? A outra dúvida é qual a amplitude máxima e mínima para a formação de uma bandeira. Outra dúvida, como identificar um rompimento? Tinha mais alguma? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat aí que eu já anoto aqui, enfim. E já assano logo de uma vez para a gente tacar pau aí e seguir à frente. Vocês têm mais alguma dúvida? Sobre onde entra, o Rodrigão falou lá, né? Como identificar aí um rompimento. Vou colocar como identificar uma possível entrada. Beleza, creio que essas sejam as maiores dúvidas aí do pessoal. Se tiver mais alguma, pode me mandar aqui, pessoal. Não é para ficar com vergonha, não. Cadê? A Ana, o Andrezão, Diego, o Ardaz, o Long, Felipe, Zé Maria, Paulo. Fala aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí. Se não, vamos lá. Quantos candles é preciso? Pode falar. Quem foi que abriu o áudio aí pode falar. Johnny? Foi você, não? Eu abri aqui, Plínio. Aí, Diegão. Ontem eu não consegui assistir a live. Eu consigo acompanhar hoje de boa? Ou você acha que é necessário assistir a anterior primeiro? Ó, é importantíssimo, cara, que você assista a live de ontem. Consegue acompanhar a live de hoje sim, principalmente porque você já opera e já possui uma noção do mercado, né? Pode acompanhar. A live de hoje está ficando gravada.
A live de ontem foi gravada, a gente está disponibilizando no YouTube. Eu pretendo ainda colocar para subir durante essa noite, porque são só 5 GB só de live. E, enfim, vai demorar um cadinho para poder subir. Tá? Mas amanhã pela manhã já espero que ela esteja online já no YouTube. E aí eu pego e te direciono. Também tá lá no IGTV do Instagram. Só que por lá não fica tão bom de assistir. Eu pelo menos não curto tanto, mas tá disponível lá também. Beleza? Beleza, valeu. Tamo junto, velho. Bom, quantos candles preciso para se caracterizar uma bandeira? Pessoal, não há regra, tá? Não há regra. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para se caracterizar uma bandeira, você precisa de uma região onde o preço desenvolva uma lateralização. Não precisa ser uma lateralização gigantesca. Às vezes, 2 candles é um ponto onde já armou um pivô e você pode estar entrando no rompimento. Tá? Às vezes são 10, enfim, varia. O que é importante para você identificar essas regiões? Não a quantidade de candles em si, mas a região onde ele está brigando. Tá? É importante que você consiga enxergar uma zona de suporte, resistência, pode ser ela horizontal, como nesse caso aqui, tá? Ou pode ser ela, dependendo do tempo gráfico que você estiver olhando, pode ser ela também na vertical, como uma LTB. Então é importante que vocês entendam o seguinte: o preço ele precisa seguir um padrão onde ele toque e devolva, onde ele esteja respeitando. De fato é isso. Onde ele realize toques e todos os toques que ele realiza, ele respeite. Tá? A partir do momento que você perdeu esse respeito, né, vamos dizer que o movimento continuou aqui para baixo. Cara, esquece, você perdeu essa sua região de bandeira. Tá? E aí, ao invés de haver uma realização, que é o que a gente espera nessas regiões, ele veio buscar um fundo. No caso, não foi a ponta compradora em que houve uma realização de lucro, ou voltou a montar a posição, ou a pressão vendedora que aumentou demais nessa região e por isso que derrubou o preço. Não foi isso. Né? Foi de fato que a pressão vendedora foi maior que a pressão compradora e agora está buscando de novo o fundo que você teve anterior. Tá? E o fundo anterior que a gente teve nesse caso foi esse cara aqui. Tá? O outro fundo que a gente teve foi esse cara aqui, e o outro fundo foi esse cara aqui. Então você vê que o mercado ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Tá? Nessa região, houve um respeito na questão do topo. O mercado respeitou bastante essa região, certo? Quando houve rompimento, houve elasticidade no movimento. Entenda o seguinte, houve o rompimento, logo após, o que ele veio fazer aqui? Ele veio buscar de novo esse topo. Porém, o mercado perdeu a força. E quando o mercado perde a força na venda, tá? Aí é que você consegue, de fato, determinar um bom ponto de entrada. Tá? Então, vamos voltar lá para o time frame de 2 minutos, que é onde o pessoal mais teve dificuldade de enxergar essa bandeira. Bom, nos 5 minutos ficou bem mais claro aqui que um bom ponto de entrada seria ganhando a máxima desse candle, perfeito? Ganhando a máxima desse candle. O meu stop, conforme eu ensinei para vocês ontem, estaria onde? Meu stop estaria 2, 3 ticks abaixo da mínima. Então, se a mínima desse movimento daqui foi no 113,590, eu coloco aí no 113,575. Vocês podem ver, ó. Não, vocês não podem ver, só quem estiver na live aqui no Instagram que vai ver. Hoje foi dada aí uma compra para o pessoal lá da mentoria, no 113,795. O nosso alvo estava no 114,275. Se eu estiver falando alguma mentira, vocês podem mandar mensagem aí, pessoal que estiver na mentoria. O nosso alvo está no 114,275. O nosso stop ficou no 113,570, que é onde eu estou posicionando agora. Aqui esse cara, tá? Vamos colocar aqui no 575.
Deixa eu tirar aqui, os negócios estão me atrapalhando aqui na minha frente, peraí. Bom, no 113,570, tá? No caso eu coloquei o stop aqui no 575. O gain estava de 480 pontos e o nosso loss de 225 pontos. Bom, se você achar que para você um loss de 225 pontos é um loss pesado, tá? Mesmo operando com um contrato, eu indico que você busque entradas, como é que eu posso dizer? Entradas menores, tá? Onde a amplitude de movimento seja menor. No índice, isso é muito difícil de acontecer, porque um loss normal, aceitável no índice, para esse operacional, é em torno de 350 pontos, até 350 pontos, tá? Acima disso, para mim, já fica um loss caro. É difícil eu ter uma amplitude de movimento tão brusca, tão intensa, tá? Que eu venha buscar 800, 900 pontos já logo de cara. Nesse caso, a gente está buscando 480. 500 pontos é o aceitável, é o que normalmente vocês vão encontrar, tá? Nesse operacional no índice. Beleza? Engraçado, né? Nesse caso, para quem acha que 225 se torna caro, né, para se operar até um pouco mais pesado do que você iria estar operando no caso de estar operando dólar, eu indico que você vá para o dólar com um contratinho, porque um loss no dólar você vai buscar em torno de 6, 7,5 pontos até, tá? Refinando o seu ponto de entrada aí pelos 2 minutos, até 7 pontos, ou seja, R$140. Você quer trabalhar com 4, 5 contratos no índice, você vai ter 225 de loss de perda. Tá? Agora, se eu for trabalhar bem pequenininho, dá 40 e poucos reais, se não me engano. 225 vezes 0,2 dá R$45. Então, assim, é um operacional onde você tem um risco-retorno muito bom, tá? E que o que vai medir de fato o seu ganho é a sua mão. Beleza? Você consegue se flexibilizar. Não tem muita desculpa, não. Bom, nos 5 minutos a gente tem uma bandeira bem de cara aqui pra gente. Nos 2 minutos ficou um pouco mais complicado de ver essa bandeira. Ficou um pouco mais difícil de enxergar essa bandeira. Nos 2 minutos a gente tem muito mais aqui de cara para a gente uma consolidação nessa faixa de preço. Deixa eu tirar esses. A gente tem uma consolidação nessa faixa aqui de preço. Certo? Então qual é um bom ponto de entrada pelos 2 minutos? Está por volta dos 780. O outro ponto de entrada que a gente tinha pelo M15 estava dando um pouco mais acima. Estava dando em torno aí de... Aqui, ó, foi a máxima desse candle aqui, ó. Foi lá por volta do 850. Então, quer dizer, a gente já está em 70 pontos de diferença aí do preço de entrada. O que eu indico que vocês façam? Vocês colocam um ponto de entrada de vocês em torno de 10 pontos acima do preço refinado, tá? Do preço refinado pelos 2 minutos. Então, se aqui está no 780, eu indico que vocês coloquem no 790 o ponto de entrada. O ponto de entrada vai ficar por aqui. Beleza? Bom, nós entramos hoje nesse momento aqui. Assim que o preço pegou a nossa entrada, ele devolveu 130 pontos. O nosso stop estava fora da casinha. Estava abaixo da mínima. No 570. Tá? E o nosso alvo estava lá no... Vamos buscar aqui. Estava no 400... Não, estava no 114,275. Beleza. A gente pegou a máxima desse candle aqui. Exatamente onde ele pegou a nossa saída, ele realizou um pullback. Tá? Tem gente que realiza essas micro operações. Tá? Eu não gosto de realizar rompimento de pivô com um pivô tão curto assim. Beleza? Ó. Vamos ver se fica claro para vocês que estão aí na live. Esse vai falar, mas só tem um candle. Só tem um candle. Só tem um candle. Um bom ponto de entrada seria a máxima desse cara aqui, ó. Por volta aí do 265. Então eu tenho
um loss aqui de 145, 150 pontos e um alvo aí de 126 pontos. Então, para mim, essa operação não se mostra uma operação em que me chame, né, para poder buscar. Eu tô tendo um loss maior do que o meu gain, então tô fora. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para as perguntas. Bom, então é isso, pessoal. Quantos candles? Não tem uma quantidade de candles específica. Você precisa encontrar uma região ou de consolidação onde uma região onde ele houve um respeito, mesmo que seja uma LTA, uma LTB bem curtinha, tá? Onde houve o respeito de máximas e mínimas dos candles. Ok? Bom, qual a amplitude máxima e mínima para a formação de uma bandeira? Pessoal, no índice, é normal que a gente encontre aí algo em torno de 250 pontos, 200, 250, tá? É o normal de se encontrar, beleza? Ó, 244, aqui 280 pontos, enfim. Isso é o normal de encontrar no índice, beleza? No dólar, o normal de se encontrar, vão anotando aí, hein? O normal de se encontrar é algo em torno de 7 pontos e meio, é o normal no dólar, beleza? Mas, de novo, isso daí vai influenciar muito pelo tempo gráfico que você estiver operando. Se houver uma região de uma consolidação como essa, Plínio, estou com dificuldade de enxergar uma bandeira aí. Cara, aumenta o tempo gráfico. Se você está com dificuldade de enxergar uma bandeira aqui, aumenta o tempo gráfico. Então vai para 5 minutos. 5 minutos ficou mais claro, Plínio. Então, beleza. E você já entendeu que essa região daqui é uma região onde o preço está respeitando, você está no movimento ascendente do mercado, ele regiou as máximas e mínimas dessa região, tá? Ele respeitou as máximas e mínimas e, de fato, ganhou o preço. Caso não tivesse ganho, nosso stop está aqui, cara, 220 pontinhos, 225 pontinhos. Beleza? Então, vamos voltar lá para o tempo gráfico de 2 minutos. E se ainda assim, nos 5 minutos não conseguir enxergar, cara, vai para o 15. Lembra que eu falei que não tem a quantidade de candles específica? Olha aqui, ó, no 15 minutos, o que aconteceu. Pelos 15 minutos, um bom ponto de entrada seria o rompimento desse cara aqui, ó. A máxima dele está no 830. Pelos 15 minutos, eu teria entrado por aqui, nessa região. O meu stop está onde? 2 ticks abaixo da mínima. A mínima está no 590. Então, coloco lá no 580. Coloco no 570. Problema nenhum. Coloco lá no 570. E o meu alvo está lá em cima. Eu ensinei para vocês na aula de ontem como se busca o alvo, tá? Eu estou fazendo aqui para vocês agora. Mas eu ensinei na aula de ontem como se busca o alvo. O alvo está dando aqui no 15 minutos, lá no 339. Beleza? Então, quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser o seu alvo. E muito possivelmente, maior será o seu stop. Aqui no caso está entrando no 830, a gente entrou no 790. Tá? Ou seja, 40 pontos abaixo. Bom, ok. A gente já entendeu que quanto maior o tempo gráfico, mais fácil vai ser de identificar o movimento. Tá? Mais fácil para eu verificar que o preço está subindo, que está havendo esse deslocamento aqui, ó, que isso aqui está ocorrendo, tá? E no movimento de alta, é mais fácil eu ganhar dinheiro na compra, certo? Então, não vou buscar por pontos de venda aqui, eu vou buscar por pontos de compra, ok? Bom, então não tem amplitude máxima, tem a amplitude ideal e a amplitude padrão. A amplitude ideal para uma entrada como essa é 250 pontos. É a amplitude ideal. Uma amplitude máxima que eu aceitaria até no máximo 400 pontos, estourando. Tá? Para eu poder dar um ponto de entrada desse para o pessoal que está acompanhando a gente, para os alunos. Ok? O Teonis perguntou aí, Plínio, a perna da bandeira não seria puxada mais de baixo? Pode, Teonis, pode puxar mais de baixo. Mas lembra o seguinte, que eu já até conversei isso com você. Eu não preciso de todos os pontos do mercado. Eu preciso dos pontos do mercado em que ele quer me dar.
O que ele quer me dar, eu tomo. Né? E o que ele não quiser me dar, cara, não tem problema não. Pode ficar para alguém, pode ficar para outra pessoa. Eu preciso saber calcular a minha mão ideal. Bom, se eu pretendo dar 2 entradas no dia, eu sei que esse operacional é um operacional que, se eu tiver um gain, eu já estou com a minha meta. Porque pensa o seguinte, eu tenho um stop de R$2.000 hoje. Ok? Eu preciso de um alvo para poder atingir esses R$2.000. Eu vou calcular pela quantidade de pontos que ele está me dando, né? Ou eu vou calcular pela quantidade de pontos em que ele está me tomando caso eu perca. Eu vou calcular minha mão de acordo com a minha perda. Entende? Então, assim, se eu tenho 220 pontos, eu vou calcular minha mão em cima de 220 pontos. Porque eu sei que o alvo é 2-1. Se eu tiver alguém, eu vou ter 2 vezes a minha meta do dia. A minha meta do dia, no caso, é R$1.000. Meus stops são 2.000. Então, se eu tenho um gain, eu tenho 2 vezes a minha meta do dia. Se eu tenho um loss, eu tenho metade do meu loss do dia. Beleza? Então, é isso que eu estou pondo em risco. Tá, então, se eu estou pondo isso em risco, o que eu busco? Eu busco o menor movimento possível. Por quê? A maior probabilidade de ele atingir 70% desse mastro, a probabilidade dele atingir 70% do mastro que eu puxar, beleza? De fundo a topo, é muito maior em caso dele atingir 70%, ao invés de não atingir 100%. Tem uma quantidade exata, eu vou passar para vocês na aula de amanhã e vou buscar isso, porque, para falar a verdade, eu não me recordo bem. Mas tem uma quantidade exata de percentual de acerto para cada alvo do operacional, certo? Então, transpondo esse mastro, a gente joga ele aqui para cima, desde a mínima do movimento, eu vou ter aqui, ó, o meu ponto de entrada no 790. Primeiro alvo, por volta dos... Vamos colocar aqui, ó. Se eu estou entrando no 790, minha máxima está lá em cima, eu estou com 480 pontos. 480 pontos dividido por 3, eu tenho 160. Então, meu primeiro alvo pode ser com 160. O ideal é que seja no 1-1, ok? Eu coloco sempre no 1-1. Segundo alvo, 160. E terceiro alvo, lá no topo da bandeira. Por que eu estou mostrando isso daqui para você agora? Porque tem uma probabilidade calculada para cada alvo desse operacional aqui, tá? E a probabilidade é calculada dessa forma. É uma saída em 38,2 de FIBO, uma saída em 61,8 e outra saída no 100%. Eu vou ensinar a FIBO para vocês utilizar nesse operacional daqui na aula de amanhã, tá? Hoje a gente vai avançar para os time frames. Bom, deixa eu deletar isso aqui. Então, assim, eu não preciso pegar todos os pontos no mercado. Eu posso pegar o menor, tá? E se o menor se mostrar vantajoso, cara, eu tiro o meu último alvo, que foi o que eu fiz no dia de hoje, e eu vou trabalhando o meu stop gain no fundo de cada pivô, beleza? Vou trabalhando o meu stop gain. Se ele já bateu lá no meu alvo, ele já tocou lá no 100% do teu alvo, que seria o menor deles, e mesmo assim, sendo o menor deles, a entrada se mostrou vantajosa para você, a ponto de você ter entrado, tá? E ele atingiu o teu alvo, cara, vai trabalhando ele vai carregando ele no fundo dos seus pivôs, cara. E aí, caso você sai no stop gain. Beleza? Poderia ter pego um alvo daqui de baixo? Poderia. Poderia ter pego um alvo daqui? Cara, já não faz sentido, porque esse movimento já houve a correção dele. E a correção desse movimento foi quase buscando fundo. Ok? Então, para mim, não faz sentido buscar lá de baixo. Deixa eu apagar aqui esse trem. Então, vamos buscar aqui. Ó. Nesse caso, o preço chegou aqui, a máxima dele foi no 385, né? E a tua saída está no 395. Por 2 ticks,
você não tocou no seu alvo e devolveu. Então, assim, talvez você tivesse colocado essa saída no 0-0, né? A partir do momento em que ele andou pelo menos no 1 para 1, que é o que eu ensino, você já trazer para o 0-0 para garantir o trade, ok? Porque esse trade aqui é caçador de tendência, cara. Se não for para caçar a tendência e para te dar 400, 500 pontos, cara, nem entra nesse trade não, tá? Você tá entrando focando lá na frente. Então, caso ele já te pague pelo menos 1 para 1, cara, que ele tem que continuar andando. Se ele não continuar andando, que ele te tire no 0-0. Tá? Coloca 2 ticks aí para poder pagar a sua mão. Ok? Pergunta apenas para o cálculo do risco-retorno. Isso vai influenciar bastante. Vai influenciar bastante. E por isso que eu falo que vocês têm que ser o mais conservadores possível, cara. Possíveis. Quanto menor o mastro da bandeira, menor será o seu alvo. E se ainda assim o seu risco-retorno for interessante, é uma entrada bacana. Por isso que hoje eu fiz questão, galera. Olha só, no 790 tem um ponto de compra. O stop hoje está por volta, o stop dessa operação está lá no 570, tá? E o alvo da nossa operação está lá no 275. Quem foi que pegou essa operação aí? Se não me engano, foi o Johnny. Pegou essa operação, teve mais alguém lá, enfim. Eu peguei. Você pegou, não foi? Então, assim, teve gente que pegou essa, entre aspas, cal, que não é cal, é para estudo isso daqui, tá? Para vocês entenderem, terem a mesma visão que eu. O Johnny conseguiu pegar e, enfim, conseguiu carregar bastante o trade. Você vai subindo stop. Bom, nesses alvos aí você vai fazendo parciais. Então, se você pegar com a sua mão, com a mão gorda, né, com uma mão, vamos dizer assim, a mão máxima do dia, cara, é bacana você ir realizando parciais e subindo seu stop gain. Ok? Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos lá. E o pior, Plínio, nessa operação, eu ganhei numa conta e entrei contra na outra e ganhei também. Entrou lá pelo Kibe, né? Pelo outro Isso. operacional. Cara, é bichão mesmo. Show de bola, mano. Isso aí. Bom, vamos estender aí. Vou te dar o exemplo que eu tô falando. Nosso stop tá no 570. Beleza. Bom, essa foi a operação do dia aí. Nosso stop tá aqui embaixo, fora da casinha. Vamos colocar um texto aqui para vocês, para ficar bem visual para vocês. Stop técnico. Se você tem um stop técnico, é mole calcular o seu financeiro, né? Você sabe em que ponto o mercado perde o sentido para você. A partir do momento que o mercado perde o sentido, não faz sentido você continuar no trade. Perfeito? Bom. Agora, vou colocar aqui entrada. Aqui está a entrada. Aqui está o stop técnico. Vamos dividir essa mão aqui em 3 ganhos. Bom, a máxima está lá no 395, não. A máxima que a gente deu hoje foi no 114.275. Vamos lá, 114.275. Nossa. Cancela. $114.275. Ok. Bom, esse foi o trade que a gente realizou no dia de hoje. Beleza. Se eu fosse dividir a minha mão aqui, como que eu dividiria? Primeira coisa que eu faço, eu calculo o meu 1 para 1. Eu preciso primeiro, num trade, garantir o meu risco. Se eu garantir o meu risco no trade, cara, eu já estou operando já sem um peso nas costas, tá? Então isso daí alivia demais vocês, o pessoal que está começando, a permanecer no trader até atingir o seu alvo. Você sabe que o seu risco você já tirou ele logo de cara. Então, bom, o seu risco está aqui. O melhor a se fazer não é aliviar a mão aqui. O melhor a se fazer, nesse caso, é você trazer para o 0-0. Se quiser aliviar a sua mão aqui, ok, tudo bem.
Mas eu não faço isso, beleza? Só se eu tiver com a mão muito pesada. Bom, o seu 2-1 estaria por volta aqui do 114, 235. Essa gordurinha aqui é a gordurinha do seu alvo, tá? Então, bom, imagina aqui que eu entrei com 10 contratos. Não, vou colocar minha mão de hoje. Entrei com 20 contratos aqui. Aqui eu realizei a compra de 20 contratos. Como eu poderia ter administrado esse trade? Bom, Plínio, eu quero trazer aqui para o 0 a 0, tá? Mas eu não quero perder, eu não quero que esse trade vencedor ele volte e me tire no 0 a 0. Eu quero tomar alguma coisa dele. Bom, então aqui você pode aliviar aí algo em torno de 80% da sua mão. Tá? Se você quiser ser muito conservador. Vamos lá. 80% da sua mão dá 16 contratos. Então aqui você alivia 16 contratos. E aí, cara, você está com 4 contratinhos. Eu creio que se você entrou com 20 contratos, você fez essa forma aqui para administrar o seu trade. Trouxe aqui para o 0 a 0, né? Que no caso não é mais 0 a 0. Você está garantindo o teu ponto de entrada nessa operação. 99% das pessoas que fizerem isso daqui não vão sair no alvo. Por mais que ele toque lá. O que você vai fazer? Você vai subir os seus 4 contratinhos aqui, né? Se eu tirar o alivia, você vai subir os seus 4 contratinhos para o stop gain. Então, ao invés de soltar os 4 contratos aqui nessa região aqui da máxima do teu alvo, cara, você pode ir subindo aí ele, ó. Armou esse pivô daqui, rompeu esse pivô, rompeu a entrada do pivô e rompeu a máxima dele, do movimento. Cara, você já sobe aqui o teu stop gain, que estava aqui no 0 a 0 para os 4 contratos, né, para o teu preço de entrada, já sobe ele aqui para a mínima desse movimento. Colocou aqui os seus 4 contratinhos. Cara, armou mais um ponto de pivô. Já subo para cá mais 4 contratinhos. Se ele continuasse armando pontos de pivô, ou seja, se ele estivesse seguindo a tendência ainda, tá? Você iria subindo com seus 4 contratos. É uma mão leve para você. Você entrou com 20, né? Você poderia administrar dessa forma. Qual foi a maneira que eu administrei hoje? Hoje, assim que eu ganhei 1-1, eu trouxe o meu stop técnico. Eu trouxe o meu stop técnico para 2 ticks acima do meu ponto de entrada. E aceitei que a partir do momento em que ele rompeu o meu 1-1, ele poderia me devolver aqui e me tirar no 0 a 0. Eu tô de boa. Ah, Plínio, mas pô, o teu ponto de entrada tá no 790, o teu 1-1 tá lá no 0,10. Ou seja, eu tô ganhando aí 220 pontos. 220 pontos, 220 vezes 0,2 vezes 20 contratos, eu tô com 880 reais. Pô, você aceitaria devolver 880 reais? Cara, eu tô buscando o alvo 100%, tá? Caso ele toque no 100%, eu vou administrar o trade da maneira que eu fiz. Foi como? Eu puxei esse daqui, né, no 1-1 para 10 pontos da minha entrada, peguei os meus 20 contratinhos e eu fui subindo ele de acordo com cada pivô que ele armava. Então, por isso que às vezes eu pego, o Plínio pegou 60 pontos no dólar, pegou 40 pontos no dólar. Cara, eu vou movimentando dessa forma. E aí eu vou trazendo. E por aí vai. E onde é que eu saí? Eu saí nesse cara daqui, ó. Eu saí no 120, que foi onde o Johnny falou que deu gain aí para ele. É que eu comecei a vender lá em cima, lá, né? Então, tu começou a vender por aqui, né? É. Então, enfim, eu saí aqui. Aqui ele me tirou no stop gain. Exatamente nesse momento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Nesse momento ele me tirou. Ah, Plínio, eu não gostei da forma que você administrou o trade, não. Cara, vamos lá. O que poderia, quais eram as situações que poderiam acontecer aqui?
o preço poderia continuar subindo, né? Eu iria subir junto com ele. A partir do momento em que ele voltou e perdeu esse pivô, eu já paro de olhar para um movimento no mercado altista. Eu já começo a entender o seguinte, que ou o preço vai entrar na região de consolidação, ele vai começar a andar de lado, ou o preço vai perder, vai ter feito um topo por aqui, tá? E vai buscar aqui o fundo. Então, cara, nessa região, ele me mostrou isso. Então, foi um stop gain técnico para o operacional. Ok? E o que o preço fez logo depois? O preço lateralizou. Se eu tivesse colocado aqui no 1 para 1, teria me tirado aqui no 1 para 1, tá? Aliás, no 1 para 1 não, no 0 a 0, ele teria me tirado no 0 a 0. Se eu tivesse colocado no 1 para 1, ele teria me tirado aqui no 1 para 1. E se eu tivesse saído do meu alvo, beleza, poderia ter saído do meu alvo. Mas ao invés de buscar o alvo da operação, eu estava buscando, cara, a máxima que ele viesse a fazer no dia. Se ele buscasse 115 mil pontos, eu estava com ele até os 115 mil. Se tivesse ido para 116 mil, eu tinha ido junto até os 116 mil. E aqui nesse ponto eu saí com a minha meta do dia, cravado, um pouquinho mais até do que a meta do dia aqui. Beleza? Enfim, essa é a maneira que eu administro trade. Beleza, Teones? Se eu aliviar muito 16 contratos, ia melhorar o médio. Ia jogar o meu ponto de entrada lá para baixo, tá? Ia pegar esse cara aqui, né? No caso, o ponto de entrada não tem como mexer, para falar a verdade, porque foi o ponto que você entrou e acabou. Mas o meu médio ia vir aqui para baixo, com toda certeza. Então você poderia ter defendido, né? Lá embaixo. Só que se eu tiro aqui embaixo, eu ia sair literalmente no 0 a 0. Manja? Um replay? Vamos fazer um replay. Não hoje, porque senão a aula vai ficar gigantesca. Mas vamos fazer um replay sim essa semana aí. Se eu coloco aqui, né, no meu médio, onde ele jogou o meu médio, e o preço devolve isso tudo, não sei se foi isso que ele fez, nem lembro. Foi. Ele buscou o fundo do dia. Cara, olha onde a gente pode ter saído. A gente saiu quase que na máxima, velho, do dia. Tá, o nosso alvo estava dando quase que na máxima do dia. Lá no 275. Cara, sensacional. Muito top. A máxima foi no 385. Quer dizer, 90 pontos acima, 100 pontos acima, 110. Tá? Não é nada. O dólar, o índice devolveu mais 1.100 pontos aí para baixo. E se você tivesse feito essa forma aqui para administrar o seu trade, cara, você iria ficar muito mais tempo na operação. E quando ele te tirasse, você arriscou 20 contratos e saiu com nada. Entende? Então, para esse momento, não é bacana você olhar para o médio. É legal você olhar para o médio da seguinte forma. Eu pensei em fazer isso hoje e não fiz. Porque eu não confiei tanto na alta do índice, pessoal. Quem me segue aí, acompanha, sabe que durante os 114 mil aí, é uma região que eu não busco muito comprar, não. Tá? Eu vou comprar se o operacional me der entrada, mas não vou ficar carregando a minha mão por conta disso. Eu preferia 1000 vezes carregar uma venda no 114 mil, carregar minha mão, do que carregar na compra. Mas, ok. Vambora. Aqui, nessa região, eu poderia ter feito um médio para frente. O que seria um médio para frente? Entrar comprando no rompimento da máxima dessa bandeirinha aqui, desse pivôzinho que ele armou. Tá? Então, poderia estar comprando aqui com mais 20 contratos, mais 40 contratos, fazendo um scalperzinho aí de 40 pontos, 50 pontos, 100 pontos. Tá? Vai depender aí muito do movimento. Ok? Vai depender muito da amplitude desse movimento aqui. Mas eu não quero passar isso agora para vocês, questão de médio, nada disso, para vocês não se enrolarem. Esquece do que eu estou falando. Isso que eu estou falando mais é para o Marcelão aí, que já fez uma pergunta direcionada a médio. Okay? Plínio, tira uma dúvida minha. Teve uma venda para ser feita aí para frente também, né? Lá para 1,5. Teve sim. Ah, bom. Essa região aqui. Isso. Então tô conseguindo ver já. Show de bola. Paulão, vamos lá, anotem aí, ó. Tabajara. Time frames a olhar. Depois eu vou postar lá no Instagram lá um print da minha tela para vocês verem os time frames que a gente utiliza nesse operacional.
Bom, 2 minutos. Tirem print aí depois do que eu estou digitando aqui. Ó. 2 minutos. Refinar o ponto de entrada. E stop loss. 5 minutos. Confirmação de tendência. Quinze minutos. Confirmação de tendência. Eu vou explicar para vocês como vocês analisem cada time frame na aula de hoje. Bom, e o último são 60 minutos. Confirmação de tendência macro. Isso vocês vão entender bem ainda já, daqui a pouquinho. Ok? Então, pessoal, tira um print aí dessa tela. Opa, perdão. Tira um print aí dessa tela, tá? Vamos lá, tiraram já. Show de bola. Vamos abaixar aqui. Bom, como identificar um rompimento? Cara, o melhor dos mundos é você conseguir fazer análise do rompimento com a entrada de volume no mercado. Beleza? Entenda o rompimento, pode entender, para falar a verdade, um rompimento de diversas maneiras. Eu, Plínio, pego já no meu ponto, em que eu defino de cara, tá? No meu trade. Então, eu defini aqui no 790, a partir do momento em que o mercado tocar no 790, eu vou executar a minha operação. Beleza? E por que eu coloquei aqui no 790? O que me levou? Por que eu não comprei antes? Cara, eu estava esperando o mercado definir para mim qual era a dificuldade dele. Eu ainda não tinha ficado claro para mim durante esse movimento embaçado aqui nos 2 minutos, qual era a dificuldade do mercado. O mercado mostrou para mim que a dificuldade dele estava em romper a região aqui do 800, 790, 780. Foi uma região onde ele deixou um monte de pavio, onde ele fez mínima de candles, onde entrou pressão vendedora, entrou pressão vendedora, entrou pressão vendedora, entrou pressão vendedora, tá? Armou dojis demais, enfim. Foi diversas informações aqui que mostraram essa confirmação. Isso daí é o que eu falo para vocês, é a bunda na cadeira e muito dia estudando para poder, muitos dias estudando para conseguir pegar o ritmo do negócio. A partir do momento em que o mercado tocasse aqui novamente, após ele realizar esse topinho daqui, ó, o mercado realizou esse topinho. Plínio, ele poderia ter seguido daí direto? Poderia. E sabe o que teria acontecido? Eu não teria perdido dinheiro. Eu teria perdido só a entrada, só, mais nada. Só isso. Tá? Talvez por uma análise mais lenta minha, enfim, seja lá qual for. Mas para mim, nesse momento aqui, ainda não estava definido qual era o melhor ponto de entrada. A partir do momento em que ele realizou isso daqui, ele fez um topinho e veio buscar o fundo, tendo briga nessa região, ele mostrou para mim que essa era a região importante. Tá? Bom, e aí eu não hesitei, logo coloquei o meu ponto de compra aqui, falei com a galera, tá? E pegamos a compra justamente nesse candle aqui de 11,5. Passamos um calorzinho, porque o preço devolveu aí. Teve alguém até que falou assim, ai, vai estopar. Calma, jovem, tá nervoso? Fui eu. Fica nervoso não, cara, fica tranquilo. Tomamos 130 pontinhos aí para trás, 130 pontinhos com 20 contratos que eu peguei, vezes 20, fiquei R$520 para trás nessa operação. Uma operação que pagou 1.300 e alguma coisa aí. Tá, então, cabe a você definir o que você quer se expor ou não, tá? Eu me expus a isso. Então, eu só sairia da operação caso tocasse lá no meu stop no 570. Beleza? Bom, foi isso. O melhor dos rompimentos seria você conseguir identificar a entrada de volume, tá? E buscar
a região do pullback, tá? Entrar volume na ponta compradora, beleza? Entrar o volume na ponta compradora. Logo depois, o mercado devolver sem volume algum um pullback na região onde você definiu como ponto de entrada e entrar nessa região. Nesse caso aqui, você teria perdido o trade. Beleza? Por ter talvez se antecipado, porque isso poderia acontecer, tá? Ele realizar esse movimento. Se tiver, vamos colocar um indicador aqui para poder ver se entrou tanto volume. Se tiver entrado bastante volume aqui, é algo anormal de se acontecer, porque quando entra bastante volume, normalmente ele dá o pullback. O volume financeiro concorre. Vamos inserir aqui. Vamos inserir a média. Bom, a região onde houve o movimento, né, onde ele pegou o nosso trade, foi uma região sem volume, tá? Logo depois, ele entrou volume pra caramba. Beleza? Pra falar a verdade, não foi tanto não, foi pouco acima da média. Hein? Caso acontecesse algo parecido com esse dia aqui, ó, com essa região aqui, duas vezes a amplitude que você tem do zero à média, né, no seu volume, é normal que, de fato, ele faça esse movimento de pullback aqui, de retorno ao seu ponto de entrada, tá? De retorno ao ponto de movimento, de rompimento, beleza? E essa é a melhor entrada do mundo, não tem jeito. Ok? Você esperou todas as confirmações possíveis aí para isso. Eu já pego logo no toque do preço, beleza? Bom, como identificar uma possível entrada? Identificando esses movimentos de bandeira, movimento de consolidação do preço, ok? Onde o preço tende a buscar topos e fundos. Então, buscando esses pontos, buscando pontos, no caso dos 5 minutos, do rompimento aí de um canalzinho, de um canal, um ponto de rompimento num canal, enfim, essas são as entradas que a gente procura para esse operacional. Ok? Agora sim, senhores, foi 1 hora tirando dúvida aí que o pessoal já tinha. E agora vamos entrar de fato na aula aí de hoje. Vamos lá. Seguinte, quais são os time frames importantes para se estar trabalhando? Eles são 4. 2 minutos, conforme eu falei para vocês, é para a gente refinar o nosso ponto de entrada. 5 minutos é a confirmação da tendência. 15 minutos, confirmação de tendência. E os 60 minutos é a confirmação da tendência macro. E onde que isso daqui vai ficar disponível? Plínio, tá? E como que eu vou identificar uma tendência? Tá, para identificar a tendência, a gente vai utilizar 2 indicadores. Botão direito no gráfico, inserir indicador, média móvel. Eu vou inserir ela dentro do gráfico. A primeira média móvel é de 20 períodos aritmética. Não é exponencial, é aritmética, beleza? O segundo indicador também é uma média móvel. Ela é de 200 períodos. A aritmética também, ok? Bom. Dei 2 cliques aqui na média móvel aritmética de 200. Vou colocar ela branca. Vou aumentar a espessura dela para 3. Aplicar. Ela fica mais visível para mim no gráfico, ok? Dei 2 cliques aqui na média móvel de 20, permanecer aritmética, colocar a aparência dela amarela, porém, nela vai entrar uma regra de coloração. Vou colocar aqui amarelo, aplicar, ok. Plínio, vai entrar uma regra de coloração. E por que você colocou amarelo? Porque a regra de coloração que a gente vai inserir, ela é verde e vermelha. Tá? Então, se eu permanecer com ela verde, vai ficar muito confuso o tom do verde para eu poder refinar a minha entrada ou não. Então, eu clico com o botão direito na minha média móvel, inserir regra de coloração, vai aparecer algumas regras de colorações que você tem aqui. Clique em mais. Você vem aqui no último, já tem aqui, ó, Tabajara.
Aí você seleciona a média móvel de 20 períodos e insere. Beleza. Vou fechar aqui, ok? E agora, por que, Plínio, que a tua tela, quando você está operando Tabajara, os candles ficam coloridinhos? Porque eles também têm uma regra de coloração. E essa regra de coloração, vamos inserir, clico com o botão direito em cima do candle, inserir regra de coloração, mais Tabajara. A gente deixa marcado aqui o input, 5 minutos, que é o gráfico do ativo que está na tela. Vou inserir e dei OK. Bum. Caraca, Plínio. Agora ficou fácil ver uma bandeira aí. Agora eu consigo enxergar uma bandeira, ficou mais fácil. É normal que isso aconteça. A regra de coloração, ela não está aqui para te dar o teu ponto de entrada, ou, enfim, está aqui para dizer o seguinte, Plínio, a tendência que você está tendo durante esse movimento aqui, você está na tendência de baixa, ok? E durante esse movimento daqui, você está numa tendência de alta. E durante esse movimentozinho aqui, olha, onde eu tenho candle preto, tenho doji, tenho candle verde, tenho vermelho, tenho verde de novo, depois tenho vermelho. Nessa região tem uma indecisão do preço, ok? Por isso que eles estão com várias cores. E como funciona essa regra de coloração? Seguinte, se a média móvel estiver inclinada para cima, eu terei candles verdes, os positivos, terei o tracinho nela verde, ok? E todo candle positivo será verde. Se a minha média móvel estiver inclinada para baixo, eu terei candles vermelho no lugar dos negativos, né, que são os pretos, com a coloração preta aqui na minha tela. Eles estarão vermelhos, tá? E com a média móvel inclinada para baixo. Os pontos dos candles onde ele permaneceu nessa tendência, vai estar sempre com um tracinho vermelho. Nos pontos de indecisão no mercado, o candle vai estar sempre, a média móvel vai estar sempre com um tracinho amarelo, beleza? É só isso. É só isso. A média móvel está aqui simplesmente para poder te mostrar, Plínio. Agora é um bom momento para você procurar por compra. Plínio, agora é um bom momento para você procurar por venda. Plínio, agora é um bom momento para você não fazer nada. Você ficar quieto aí, velho. Fica quieto que está tendo indefinição do preço. Não. Então escuta. Desculpa só interromper, não. Quando ficou amarelo, é porque eu não sei se tu vai anotar essa configuração. Eu estava já colocando aqui também e ouvindo e não olhei na hora. Quando ele ali a média já está descendo, né, ficando vermelho e amarelo. Então, quando ela fica amarelo, é que não é ainda momento de entrada também. Eu perdi essa parte. Amarelo, nas regiões amarelas, são as regiões onde você vai estar muito provavelmente buscando a sua oportunidade de compra ou de venda. Nas regiões onde tiver o verde, tá? Você vê aqui, ó, eu tenho a predominância no verde aqui nesse movimento, correto? Fala comigo. Então, eu tenho um movimento predominante aqui, verde, ou seja, eu tenho um movimento positivo, eu tenho um movimento para cima, ok? Isso que minha média está me indicando, tá? Está me indicando que o movimento está para cima. Onde que eu vou estar procurando o meu ponto de entrada? O seu ponto de entrada muito provavelmente vai ser durante um candle verde, né? Muito provavelmente vai ser durante um candle verde e muito provavelmente vai ser no rompimento de um ponto onde o preço estava aqui amarelo. Mas isso, cara, não precisa focar nisso como regra na sua cabeça, senão você vai trazer para você, às vezes, uma informação em que vai te atrapalhar mais do que contribuir. Tá, ok? Então, só recapitulando aqui, a média de 20, a aritmética que ela está com a coloração, ela serve só de margem direcional, né? A de 200, ela vai servir como... O quê? Tu já falou da de 200? A de 200, ela serve muito como confluência para o seu ponto de entrada, porque, olha, o Johnny falou aí, ô Plínio, teve um ponto depois de entrada na venda também, não teve?
olha o que aconteceu no meu ponto de compra, olha onde que eu comprei, no rompimento de quem que eu comprei, e no rompimento de quem que eu teria vendido. Saca? Então, isso daqui é mais uma confluência para você identificar dentro de uma região onde a tua média móvel de 200 está completamente lateral, que ainda assim você consegue pegar movimentos amplos no mercado. A maior parte dos movimentos amplos no mercado que você for pegar vai ser no rompimento dessa média móvel. Tá? Quer que eu te prove? Olha aqui. O que aconteceu? Quanto que ele deu para baixo aqui depois desse rompimento? Você teve 1.330 pontos. Essa mesma confluência tem que ser em todos aqueles tempos gráficos, falando de médias? Não, eu vou mostrar para você a importância dela em cada tempo gráfico. No de 2, no de 5 e no de 15, a importância dela é a mesma. Tá? A importância da média móvel é a mesma. Você vai analisar da mesma forma. De 2 minutos, você vai refinar o seu ponto de entrada. Vai ver a melhor região onde para você estar comprando, a melhor região para você estopar. Tá? Para estopar não há a melhor região, mas, enfim, se houvesse uma melhor região, você vai analisar ela pelos 2 minutos. Mas, no caso da média móvel de 200, nos 60 minutos, você vai analisar o distanciamento dela. Por que você vai analisar o distanciamento dela? Vamos lá para 60 minutos. Bom, o preço segue nitidamente para a gente um movimento aí altista, ok? A partir do momento em que o preço ganhar ela, começar a trabalhar por cima, é mais fácil eu procurar uma compra. E quanto mais distante da média móvel de 200 possível, é mais possível que ela venha buscar a média móvel, que ela venha ver uma realização de lucro. Ah, Plínio, mas pô, aqui ficou distante dela pra caramba diversas vezes. Sim, mas toda vez em que ele guinou mais para cima, né, onde ele se distanciou mais no dia, foi justamente o momento onde ele buscou o fundo. Foi justamente o movimento onde ele buscou a mínima. Foi justamente onde o movimento que ele buscou a mínima. O movimento que ele buscou a mínima. Ele fez esse canalzinho de alta, o movimento que ele está buscando agora a mínima. Então, o que vocês vão analisar nos 60 minutos? 60 minutos, se o preço estiver muito distante da média de 200, é interessante, por mais que os outros tempos gráficos estejam te dando compra, é interessante que você busque por alvos mais curtos, não que você busque por venda, mas que você busque por alvos mais curtos, porque provavelmente você não vai ter um trade muito longo, ok? Muito provavelmente vai estar entrando player, entrando muita força vendedora nessa região, certo? E isso fica mais presente, mais visível aqui pelo gráfico de 60, do que pelo gráfico do intraday lá, enfim, do 15 minutos, de 5. Então, no de 2, 5 e 15, a gente vai observar o comportamento da média móvel de 200 como esse balizador aí mais para compra e oportunidade para compra e oportunidade para venda. No de 60 minutos, essa questão da distância, né, para a gente avaliar o alvo. Perfeito, é isso. Toda vez que há um distanciamento do preço, tá? Ele tende a voltar a buscá-la. Então, por mais que no seu tempo gráfico menor esteja te dando uma compra, uma venda, busque por operações mais curtas, porque elas terão a maior probabilidade de acerto. Pô, Plínio, tá me dando uma operação aqui de 1.200 pontos. Eu não vou entrar nela? Vou, mas vou buscar alvos, eu vou buscar aliviar minha mão com alvos mais curtos do que com alvos mais longos, do que vou buscar os 1.200, cara, se eu tô entrando com 20 contratos e sei que esse é o meu limite, enfim, tá dentro do meu gerenciamento, mas é o meu limite na minha mão, cara, eu vou buscar o meu gain aí de 2 para 1, alivia a minha mão e deixa ele embora. Deixa o preço buscar o meu alvo lá e trago aqui para o meu 1 para 1. Enfim, administra o teu trade de maneira em que você garanta o seu lucro mais rápido quando o preço estiver trabalhando muito distante, tá? Da média móvel de 200 nos 60 minutos. Beleza? Beleza, jovem. Valeu. E ó, repara o seguinte.
olha o que aconteceu aqui. Em cima da média móvel de 200, no gráfico de 60 minutos. Ele armou uma região onde pode chamar de bandeira, ou enfim. Ele armou topos e fundos muito parecidos. Ele trabalhou em zonas de suporte e resistência dentro da mesma região. Quando houve o rompimento da média móvel, né, e o rompimento dessa região, o preço estourou. Entende? O preço tomou uma outra tendência, tomou um outro rumo, um outro sentido. O Tabajara é muito usado também para swing trade? Pode ser utilizado. E observando aí agora, principalmente no H1 aí agora, porra. Ele é bem direcional, né? Dia 3 ao dia 10 aí, por exemplo. No swing trade, não sei se alguém vai usar, mas enfim. No swing trade, eu diria para vocês procurarem pontos de entrada em regiões em que o preço se distancie, rompa a média móvel, cruze, se distancie dela e volte para buscar ela. Quando voltar para buscar ela, procure por pontos de compra ou pontos de venda. Tá? Procure por pontos de compra ou pontos de venda para poder dar sua entrada. Vai ser mais interessante, porque você vai estar pegando aí uma aproximação da média, tá? Uma aproximação da média e um distanciamento dela também aí, aproveitar, enfim, esse movimento de distanciamento dela. Não pegar em si já logo de cara no rompimento em si. Tá? Desculpa estar fazendo essa pergunta agora, Plínio, não sei se você vai chegar lá, mas em termos de, como você está falando isso agora, em termos de parâmetro, né, a gente tem aí, de parâmetro não, desculpa, dos indicadores são as médias de 20, todas elas aritméticas, né? A de 20, a de 200, a regra de coloração na média de 20, a de 200 mais grosso pouco, regra de coloração nos candles, tipo de visual, de parâmetro. Tem mais alguma coisa que a gente precisa anotar aqui? Não, cara, visualmente é importante que vocês consigam compreender bem esses pontos onde o preço arma o pivô, tá? Arma topo, porque nesses rompimentos de topo, nesses rompimentos de pivô, serão os momentos onde você irá pegar o melhor risco-retorno e a maior amplitude do preço possível. Agora, Plínio, desculpa, tem uma coisa que eu não entendi muito bem. Por exemplo, aí onde você está com o mouse agora, certo? Se você voltar ali naquele, tem um dojizinho vermelho, certo? À sua esquerda, isso, dojizinho vermelho. Aí ele ficou um candle branco depois e logo depois ficou verdinho. Eu não sei se eu estou entendendo errado. Quando ele fica verde, ele já está dando, mesmo que assim, a análise, né, graficamente, você ainda não armou ali a entrada, mas o fato dele ficar verde, qual é a regra que faz o candle ficar verde? O que faz ele ficar vermelho? Não sei se eu pego. O candle vai ficar verde toda vez que a média móvel de 20 inclinar para cima. E vai ficar vermelho quando a média inclinar para baixo. E tem candle que está verde e a média está amarela, né? Logo abaixo do candle. Onde? Em qual caso? É porque entende o seguinte, a média móvel, ela só vai, a média que representa esse candle aqui, o ponto da média é esse aqui, ó. O ponto da média que representa esse candle aqui é esse ponto aqui. O ponto da média que representa esse candle é esse ponto amarelinho aqui. Ele é deslocado para trás, porque a média é calculada após o término do candle. Então vai estar sempre deslocado um pouquinho para trás. Então pode ser que visualmente te engane. Que eu acho que é isso que está acontecendo, não é? Ou não? Tipo, tá parecendo que esse amarelinho aqui está muito mais nesse vermelho e esse vermelho está mais para esse preto, enfim. Mas não. Pensando direitinho, não faz sentido a média acontecer ao mesmo tempo. Beleza. Show.
Então é isso, ó. Você vê, ó, esse candle grandão aqui, porra, tá parecendo que ele tá em cima da amarela aqui. Mas não, o que representa ele é esse ponto aqui. A base de cálculo dele tá aqui. Tá? A base de cálculo desse daqui tá aqui. Beleza? A média calculada após o fechamento do preço. Por isso que você não vai dar entrada por conta de média móvel em si, não por conta, mas o ponto de entrada não vai ser definido por ela nunca, porque ela vai estar sempre calculando depois que você que executou o teu preço. Então, primeiro vai executar, primeiro vai rolar a tua entrada para depois eu te avisar. É mais então, a direção, né? Ela vai te indicar a direção, exatamente. E a média móvel de 20 vai te indicar a direção do preço durante 40 minutos no gráfico de 2 minutos. No gráfico de 5 minutos vai te indicar a direção do preço durante 100 minutos, ou seja, 1h30. Certo? Então, quanto maior o tempo gráfico, maior for a sua tendência, mais ela vai estar inclinada, tá? E melhor serão os pontos de entrada. Esse ponto aqui, ó, olha só que interessante. Esse dia aqui, se você fosse entrar pelo gráfico de 15 minutos, que a gente não dá entrada pelo gráfico de 15 minutos, a gente dá entrada pelo gráfico de 2. Você muito provavelmente teria tomado um stop nessa operação, se fosse entrar pelo gráfico de 15 minutos. E olha o tamanho, olha a amplitude que você teve desse movimento aqui. Você teve uma amplitude aí de 937 pontos. Então, se você tivesse deixado para buscar 937 pontos no rompimento dessa região aqui, ó, rompimento dessa região daqui, o preço rompeu. Se você só for sair lá no teu alvo, lá em cima, não trazer, quando ele te der 1 para 1, aqui você teria um stop aproximado de 245 pontos, 250 pontos, você tem um alvo aí de 250 pontos mais ou menos, beleza? Então, se você não tiver saído no 1 para 1, ou não tiver colocado o teu 1 para 1 aqui no 0 a 0, que é o que eu indico vocês a fazerem, tá? É o que eu faço, pelo menos. Não indico ninguém a fazer nada, para falar a verdade. É o que eu faço. Vocês teriam saído aqui no 0 a 0. E isso dando entrada pelo gráfico de 15 minutos. Buscando talvez um swing trade, não sei, enfim. Buscando uma operação mais larga, né? Mais longa. Ok? Você teria, se você não fez isso, não administrou dessa forma o seu trade, trazendo após 1 para 1 para o 0 a 0, você tomou stop aqui. Quando você fala trazer o 1 a 1 para o 0 a 0, é quando o preço já atingiu lá aquela altura, a amplitude do 1 para 1 e você sobe o seu stop para o 0 a 0, é isso? Isso. A partir do momento em que o preço se confirmou o rompimento, já me dando 1 para 1, já fazendo o dobro do movimento, fazendo o movimento todo que ele estava executando numa região de consolidação para cima, ele já me confirma que, de fato, essa é a tendência. Caso entre a pressão vendedora muito forte naquela região, vai acontecer isso daqui. E aí eu prefiro, cara, sair por volta do meu ponto de entrada. E mesmo você não tendo realizado nada ainda ali, né? Exatamente. E aí vai de cada um, cara. Você faz o backtest, faz tudo. Plínio, ó, eu prefiro entrar com 5 contratos, realizar 3, trazer 2 para o meu ponto de entrada e jogar os meus 2 lá no meu alvo. Beleza. Ok. E por aí vai. Ó, seu stop vai ficar aqui fora da casinha. Vai ficar aqui fora da casinha. E o seu gain total tá lá, 900 e poucos pontos lá acima. Só lembrando que não seria aí, né? A entrada seria... A entrada seria por volta dessa... a entrada nos 2 minutos. A gente está mostrando, assim, até para encontrar um momento em que deu loss, né? Esse operacional. Deu loss, mas se deu a oportunidade de sair no 0 a 0. E essa oportunidade é que eu quero que vocês pensem em pegar, tá? Que vocês busquem pegar. Olha o que o preço fez. Talvez se ele tivesse chegado, tipo, só, sei lá, até 70% aí do 1 para 1, realmente tinha tomado o stop, porque tem que deixar a margem para o preço trabalhar também. Exatamente. Não tocou no 1 para 1, tocou no 95% do 1 para 1 e devolveu tudo.
não me confirmou nada. Eu preciso que ele me dê pelo menos 1 para 1. Eu preciso que ele me dê pelo menos a amplitude desse movimento. Se ele me der essa amplitude do movimento para cima, aí beleza. Então ele já me confirmou que de fato ele vai seguir essa tendência. Caso ele não siga, eu prefiro ser tirado aqui, cara. Até porque se ele não chegar no 1 para 1 e ele voltar um pouco, por exemplo, até a metade da bandeira e ficar trabalhando aí, não pegar seu stop e depois subir, você vai ter perdido a oportunidade, né? Exatamente. Exatamente. Então, cara, ó, ele pegou, ficou trabalhando depois nessa região, me estoparia aqui, ó. Me estoparia no candle de 1,45 aqui. E logo depois, olha o que aconteceu. O preço deu uma pequena deslizada para baixo aí, derretida. Pequeno stop. Um pequeno stop. Então, pro cara que gosta de acreditar no trade até a morte, cara, não faz isso não. Tem um stop técnico, tem um plano de trade, tem um sentido na sua operação. Ame o seu dinheiro. Isso aí morreu. Oi? Gosta de acreditar até a morte e isso aí morreu. Morreu. O cara que acreditou até a morte morreu. E depois morreu 2 vezes, porque quando viu ele subindo aqui, faleceu de novo. Falou, meu Deus do céu, fui estopado na mínima desse cara daqui, ele devolveu tudo depois. Então não adianta. Tem um stop técnico. Saiba onde você vai sair antes de clicar. Pô, eu calculo a minha mão, sabendo o ponto que eu vou sair. Deixa só ali onde você, se tu puder colocar. 1h10 já, Plínio. Beleza, tem erro não, segue pau aí, vambora. Depois eu faço minutagem, Johnny. Pode mandar para mim que eu vou cortando o vídeo e dou um jeito aí. Era só para fazer um comparativo nessa tela que você está aí agora, jogar no 2 minutos, só para visualmente ver ali onde é que está. Agora. Dia 7 de dezembro. Ah, não volta mais que isso não, pô. Para a gente usar esse caso como exemplo, né? Vamos lá nos 5 minutos. Foi dia 7, né? Aqui. Dia 7 foi ontem, né? Foi ontem. Bom, no 15 minutos, cara, olha que lindo que armou uma bandeira aqui no... Perdão, nos 5 minutos, olha que lindo a bandeira que armou. Ficou bacana, cara. Ficou bonito de ver. Você vê que o preço está trabalhando e está respeitando muito a minha LTBzinha aqui. O meu suporte, a minha resistência. Respeitou demais a minha resistência. Respeitou demais o meu suporte. O meu stop tá super coerente aqui fora da caixinha, né? No caso, nesse cara aqui. Tá muito coerente, porque, cara, o preço brigou o tempo todo nessa região. Houve uma briga danada. Se ele romper essa região, quer dizer que, para mim, que a pressão vendedora ganhou. Beleza? E isso seguido no movimento de alta, tá? É que nem cadê o Paulo Júnior mandou aí pra gente. Rompimento de consolidação não é perigoso, sendo que tem tantos traps, né? Tem muitos falsos rompimentos? Cara, tem muitos falsos rompimentos, principalmente no gráfico de 1 minuto. Tem muito falso rompimento. Dias consolidados, você não vai operar uma região de consolidação. Você está operando uma região onde o preço houve deslocamento de A para B, tá? Houve deslocamento daqui, desse ponto. Deixa eu colocar esse negócio grande aqui que está pequenininho. Houve deslocamento desse ponto para esse ponto. E, de fato, em algum momento tem que ter uma realização de lucro. Tem que ter um respiro no mercado. E o rompimento desse respiro, que é o que eu estou chamando aqui de consolidação, ou de bandeira, ou de pivô, ou do que você quiser chamar, nessa região daqui eu vejo muito mais uma consolidação até do que uma LTB em si, você pode chamar, beleza? Não tem problema. E não é para pegar... você concorda comigo que nessa região é muito mais interessante eu buscar um movimento onde vai me dar 1000 pontos numa paulada do que abrir um contrato, pegar 170. Abrir mais um contrato para pegar mais 170. Abrir outro contrato para 170. Tentar comprar e vender, comprar fundo e vender topo. É muito mais fácil eu esperar um momento em que o mercado se decidir para eu entrar junto com ele, porque a amplitude que ele já me mostrou que tal dia está grande, do que eu pegar e ficar buscando essas regiões. Então eu acho mais interessante.
Bom, nesse movimento a gente tem isso daqui, né? A gente tem isso aqui de informação. Cara, mas e toda essa pernada que ele deu aqui de 900 pontos, né? Eu tenho uma região de indecisão aqui e logo depois o preço tomou o seu rumo, né? Olhando para o gráfico aqui de 5 minutos, no de 15 não, de 15 é outra visualização que a gente tem, né? No de 15, vamos voltar lá. E 2 está mais diferente ainda, velho. De 15, a gente só tem esse movimento. A gente só tem esse movimento aqui, no de 15. Né? A gente não tem no meio do caminho nada aqui. No meio do caminho não tem nada, não tem oportunidade nenhuma aqui no meio do caminho. Quem estuda o Storm vai ver que aqui é uma oportunidade, mas esquece. No meio do caminho aqui eu não tenho nada. No de 5, no meio do caminho, eu já tenho alguma coisa. Eu já tenho alguma coisa aqui. No de 2, fala para mim se isso aqui não é um ponto de... Se isso daqui não é um ponto de bandeira. E olha onde é que está esse ponto de bandeira. Olha como é que você se antecipou a esse movimento que no 15 minutos só veio dar aqui em cima. Olha como você se antecipou a esse movimento e já buscou 660 pontos aí. O Wender, eu acho que ele, não sei como é que se fala, como é que se chama ele, mas é Wender, enfim, ele pegou esse movimento aqui no dia de ontem. Entraria nesse Olhando aí? para o gráfico de 2 eu olhei. Oi? Você entraria nessa bandeira aí, vendo... Nessa aqui? Com certeza. Com certeza entraria, porque ele já mostrou para mim no gráfico de 2 minutos, em que ele só abriu num gap de baixa e de fato está buscando topo. E outra, olha onde é que houve essa consolidação. Vê se não há uma confluência com o fechamento do dia de ontem, do dia anterior. Vê se não há uma confluência com a média móvel de 200. Para mesmo os outros time frames maiores, que não te mostrando isso, você entraria aí no 2 minutos. No time frame maior, ainda não está me dando ponto de entrada aqui. Isso. Não está me dando ponto de entrada aqui, mas já está me dando que a tendência é altista. Eu tenho todos os candles positivos. Eu tenho a média móvel inclinada para cima, nos 15 minutos. Eu tenho o preço trabalhando nesse movimento de alta. É muito mais fácil o preço trabalhando nesse movimento de alta eu procurar por compras. Ok? Então, o gráfico... Abaixo do fechamento aí, né? Ele até tentar indo fechar um gap, alguma coisa assim. Onde, perdão? Ele tá, no caso aí, fazendo um fechamento, né? Do gap. Isso. Poderia ser apenas também um fechamento e seguir derretendo. E ter devolvido. Poderia ter devolvido. Só que se... Ó, vamos marcar aqui. Não, aqui tá no dia 8. Cadê? Por isso que eu perguntei assim, se não seria uma entrada mais perigosa, entendeu? Porque ele está exatamente em cima do gap ali, né? Mas é o tipo de entrada em que eu particularmente gosto, porque há muita confluência para mim. Por mais que ele esteja fechando o gap nessa região, a minha tendência macro ainda é altista. Eu ainda não tenho um ponto de entrada pela minha tendência macro, mas o ponto de entrada bom que eu vou refinar está no 2 minutos. Ok? Tendência macro eu até posso pegar um ponto de entrada bom que eu vou buscar um alvo muito maior. Porém, eu não gosto desses alvos, de permanecer muito nesses trades assim. Eu prefiro, às vezes, pegar uma tendência curta, um alvo mais curto e não me estopar, não tomar o stop gain lá no meu 100% do meu alvo, deixar o preço correr, do que ficar esperando isso, às vezes, por um tempo maior. Saca? E o que mostra para mim nesse momento aqui? Ó? O preço ele rompeu com puta candle o fechamento do dia anterior, fez um pullback, segurou nessa região e logo em seguida rompeu a média móvel de 200 e ganhou o seu rumo. Então, com certeza, eu faria essa compra aqui. E o stop estaria onde aí, Clean, só por curiosidade? Ctrl C, Ctrl V. Meu stop está aqui embaixo. Meu stop está de 220 pontos. Pode colocar aí 250. Certo. Mais 30. O meu alvo, vamos lá.
O meu alvo tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Só que, cara, concorda comigo que se eu entrei nesse trade, por que eu vou sair no meu alvo no 2 minutos, se nos 5 minutos ele tá formando aqui, ele tá formando... Oxi. Dia tão parecido pra caramba. Se nos 5 minutos ele tá formando uma tendência de alta, né? Eu posso continuar pegando, cara. Eu só tive um candle aqui. Eu posso continuar participando desse movimento. Entende? Isso aí você já aliviou sua mão, né? Posso, exatamente. Ter aliviado a minha mão aqui no 100% da minha projeção ou no 1 para 1. Conforme eu falei para vocês. O legal de ver isso é realmente em ação, né? Porque a gente... com preço rolando, como que faz a administração do trade. Sim. Do raciocínio, né? Que a gente raciocinar com gráfico. Então... Sim, sim. Bom, o preço tocou no meu alvo. O que eu automaticamente faço, que eu acabei de falar com vocês aí agora, eu trago o meu trade no 1 para 1. Né? Se ele tocar no meu 1 para 1, eu trago no meu 0 a 0. Se ele tocar no meu alvo, eu trago para 1 para 1. E espero ele fazer o quê? Um pullback. Ele me mostrar qual vai ser um ponto de pivô aí que ele vai armar. E aí ele pegou e armou esse cara aqui. Quando ele armou esse cara, eu trago o meu stop para a mínima dele. Logo depois ele armou esse outro cara aqui. Trago o meu stop para a mínima dele. Logo depois ele armou esse outro cara aqui. Trago o meu stop para a mínima dele. Logo depois ele fez um fundo maior. Pegou e me estopou aqui. Uai. O meu alvo estava aqui, ó. O meu alvo estava no... 2 cliques. Meu alvo estava no 972. Eu saí no 146. Quer dizer, eu saí 150 pontos para cima, 180 pontos para cima. Né? Dependendo da sua mão, 180 pontos é um puta financeiro. É quase mais um para 1 aí. Né? 500 pontos aí. Oi? Ah, não, tipo, você teve realização também no meio do caminho, né? Eu fiz a conta inteira. Eu, no caso, no índice não faço essa realização no meio do caminho. Eu só faço caso ele me traga no 1 para 1, eu trago para o 0 a 0. Caso ele toque no meu alvo, eu coloco no 1 para 1. Ele me fez um pivô, eu trago para o pivô. Fez 500 pontos aí, então. Da entrada para aquele pivô. Da entrada até minha zeragem de mão, eu fiz exatamente 490 pontos. 500 pontos aí que eu fiz. Enquanto o trade estava me dando 317. Estava 1 para 1,5 nessa operação. Beleza. Show? Beleza. Perguntem aí, galera. Senão não cala a boca de não. Vambora. Bom, então vocês viram, cara, o quê? Um exemplo bacana aqui de que no 15 minutos ele demorou mais a te dar um ponto de entrada, te deu um ponto de entrada e te tirou no 0 a 0. E no gráfico de 2 minutos, ele te deu uma antecipação do movimento lindo, que foi esse. Ele chegou a estar te dando 680. Você saiu com 480, né? 450, enfim. Saiu aqui. Né? Saiu aqui. Então, eu vou ficar chateado porque deixei 200 pontos no mercado? Eu não fico, não. Pode ficar. Profile 5 mil para encerrar. Você não realizou, né? Mas quem realizou lá pertinho, lá em cima, alguns, aliviou bem 70% da mão, 80%, e deixou só os 3 ali, porra, foi praticamente um meio completo. Pois é. Né? Foi bonito, andou pra caramba aí, né? O trade foi bacana. Então, bom, esse foi um exemplo aí do índice. Tá? O Johnny pegou e conseguiu visualizar esse ponto aqui, ó. Foi um ponto interessante também no dia de hoje. Que a gente, acho que quando a gente estava na live, a gente falou, o Andrezão falou. Plínio, acho que deu um ponto de venda aí, não deu? Eu falei, deu sim, Andrezão. Justamente essa região. Tá? Ele deu essa pernada aqui. Ele deu essa pernada. Melhor buscar num ponto mais próximo. Tá? Não precisa buscar lá de longe, não. Seja conservador. Ctrl+C, Ctrl+V. Puxa aqui da máxima desse cara, desse movimento, né?
um pouquinho para dar um stop, né? Só Chegou coloca muito. stop loss, stop gain, você deixa que o mercado dá. Olha aí embaixo. Pois é, olha, você entrou com a ideia de fazer praticamente a operação de 1 para 1,5, né? Caso você tenha Aham. clicado aqui, você pega com uma mão menorzinha, porque não tá te dando 1 para 2, 1 para 3, enfim. Você pega 1 para 1,5. E a entrada foi nesse primeiro pino vermelho aí. Aqui. Do bitelão. Isso. Cara, E lembra que eu falei para você que a entrada linda é aquela entrada onde realiza o pullback? sim, Olha o que ele fez. Ele rompeu, fez um pullback, voltou próximo até o teu stop loss, depois devolveu tudo. Essas entradas são as mais bonitas, cara. Onde o preço há o rompimento e o pullback. É aquela que o Tassiano quer colocar o setup dele em prática, né? Chega perto do stop, dá aquela dor de barriga. Pois é. Aí onde você está colando, você mexeu agora essa partinha da bandeira. Isso vai no pavio ou vai no corpo? Por que eu estou perguntando isso? Porque se ele tiver aí, o stop tiver, tipo, tem esse paviozinho que ficou abaixo lá, para perto de stopar, né? Ele não daria no stop mesmo não, tipo, fica o quê? O stop seu vai estar na mínima, por mais que aqui esteja a sua resistência desse movimento, o teu stop vai estar 4 ticks, né, acima da mínima do candle. Se tivesse um outro candle aqui no meio do caminho que deu uma pernada até aqui em cima, o teu stop vai estar 3 ticks ou 4 ticks acima da mínima dele. Sacou? É, o stop é nesse candle aí, ó, nesse pavio aí. Ó. Então, ó, esse pavio daqui, você tá lá no máximo 940, o teu ponto tá lá no 980. Perdão, 980 não, 960, 4 ticks. Tá? Então você teria feito isso aqui, ó. O teu stop mesmo ia estar aqui, ó. 960. Aqui está o seu stop, completamente fora da caixinha, para ele não te violinar, para ele não voltar aqui para buscar esse fundozinho aqui, te tirar da operação e depois fazer esse gain lindo. Olha, essa operação deu quanto de stop? O stop dela? É. Bom, o teu ponto de entrada está no rompimento desse carinha aqui, ou seja, exatamente onde está a linha aqui marcada. O teu stop está de 180 pontos. Puta, que mixaria, velho. E o teu alvo está de 235. 1 para 1,5. Coloca aí. E quando ele tocou no alvo, quando ele veio, muito provavelmente esse candle desceu na porrada aí, né? E, assim, se já estava lá na tela... Na pedra. Não, é. Aqui teria pego eu, com certeza. Esse calorzinho daqui eu ia passar. 140 pontos. Eu ia passar. Tá? Eu teria entrado aqui. O meu ponto de entrada... Porque já deu 1 para 1 aí, né? O meu ponto de entrada tá aqui. Será que deu? Deu 130. Essa mínima aí que ele fez, não deu, né? Não deu, porque o meu stop tá em 180 pontos, né? Na mínima desse candle aí, eu acho que deu. 180. Na mínima dele deu 150. Esse é o exemplo que você deu agora, pouco atrás, né? Tipo, veio Não adianta dar 95% do meu 1 para 1. Se não der os 100% do meu 1 para 1, eu não saio. Né? Eu aguardo o stop, porque ele não chegou nem a me pagar o que eu me arrisquei, cara. Não, então não. Aí, isso, nossa, velho. Se tivesse saído aí, desceu isso tudo. Não. Aqui você poderia, no máximo, ter aliviado a sua mão, né? Trazer em torno aí de 30% ou 50%. Como é um movimento muito curto, você poderia ter colocado 50%. Eu não faço isso. Mas há essas formas de administrar o trade. Tá? Amanhã eu vou mostrar para vocês, através de Fibonacci, qual é uma outra maneira de se administrar esse trade aqui, tá? Utilizando a Fibo. Foi assim que você traçou o alvo para mim lá. Você me ensinou a traçar o alvo no trade anterior lá. Sim. Então aqui ela teria... Olha só que lazarento, né, velho? Olha que bicho sem mãe. Mas se você coloca todos os níveis de ouro, ele busca lá embaixo, até nos 161. Mas nível de ouro em 2 minutos, esquece desse trem aí. Pode usar ele no diário para frente aí. Eu não busco, eu não utilizo ele em... Não é uma matriosca que eu tô falando, não. Tô falando que dá para pôr outros níveis aí, né? Ah, sim. Nessas interregiões aqui. Exato. Enfim, não
Não busco. Não na FIBA aqui. Já é muita informação, principalmente para quem está aprendendo esse operacional, começar a visualizar isso. Vamos aos poucos. O dia de aula de Fibonacci, tu vai dar junto comigo. A gente vai falar sobre a matriótica com a galera. Que é Beleza. maneira. Tranquilo. Show, mano. Mas, ó, preço, cara, chegou no... Você teria aliviado a mão aqui no 38,2, teria aliviado no 61, e o último alvo tava lá no 100%. Ele voltou e tirou no 0 a 0 e andou pra caramba. Eu não gosto de fazer administração pro Fibonacci, porém ela é assertiva pra caceta, tá? Aqui, de qualquer forma, ela foi assertiva, ela tirou nos 2 pontos que você tinha aqui, tirou aqui no 1 para 1, aliás, no 0 a 0, com o que você ficou na mão. Depois ela foi lá e pagou? Foi. Mas já te tirou já com o plano que você tinha de trade. Né? Mas esquece ela. Bom, é isso, galera. Mostrei para vocês os time frames, a importância de cada um. Vamos olhar aqui nos 5 minutos. Os indicadores. Também, no volume financeiro lá, ou a média de 20 também lá no volume. A média de 20 no volume? Sim, isso aí a gente vai falar bastante no dia que a gente for rodar o replay aí. Provavelmente quinta. Não, tranquilo, porque eu estava só confirmando o visual, né? Sim. Vamos inserir aqui para a gente dar uma olhada nele. Não. Tô na escuta. Vamos encerrando, hein? Já vamos. Gente, eu sei que tá bom aí, não quero ser estraga prazer, mas alguém tem que ser, então. A gente já tá com um pouquinho mais de 1h30. Gravado 1h34. Então, isso é muito, só é um pouco difícil para a gente, porque a gente vai carregar essas aulas aí para todo mundo lá no canal do YouTube. Daqui uns 10 minutos, quem entrar lá no YouTube já vai ter a aula de ontem lá, tá? Já quiser pegar e estudar e rever a aula. Eu estou terminando de carregar aqui, a versão SD do vídeo já está pronta, então 2, 3 minutinhos, quem quiser entrar lá vai conseguir ver, e a HD vai demorar um pouco mais, mas depois, ainda hoje, ela sobe lá. E aí a gente está puxando a orelha do Plínio aqui, porque a gente tem que tentar fazer 1 hora todo dia. A gente sabe que vai passar e tudo mais. Normal, né? Só que a gente quer tentar fazer isso para poder subir lá as aulas, tá? Por isso que eu vou ficar no pé aí. Tá? Não, pode ser que aí já vamos finalizar. É muito bom para a gente que está no ao vivo aqui, né? Acompanhar 1 hora de aula, 1h30, e de algo que você gosta de estudar e está buscando estudar, é muito bom. Agora, para algo que você não pode interagir, não pode, enfim, ter alguma dúvida sanada, talvez fique ruim. Né? Às vezes vocês estão tirando todas as dúvidas de vocês aqui, mas o cara que vai assistir essa aula aí pelo YouTube vem a ficar com um monte de dúvidas, enfim, por justamente não poder estar aqui no ao vivo. Mas é isso, pessoal. A forma que eu administro meu trade no índice ele tocou no meu 1 para 1, eu trago para o 0 a 0. Ele ganhou o meu 1 para 1, eu espero uma região de pivô. Ele fez um pivô, eu trago a minha operação para o 1 para 1. Aliás, eu trago a minha operação para a mínima do pivô. Ele tocou no meu alvo dessa operação, ele tocou no meu alvo, e aí eu vou carregando para cada pivô que eu tiver subindo. Beleza? Na doleta, eu faço a administração de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Na doleta eu costumo aliviar a minha mão, deixar a minha mão um pouco mais leve, correndo, e como a doleta é muito mais direcional, ela não executa tantos dias esses movimentos em que o índice faz assim, né? O índice, ele busca topo, depois ele vai lá, busca fundo de novo, depois volta lá no 50%. Oxi. Depois volta lá no 50% do dia, enfim. O índice ele possui mais volatilidade do que a doleta hoje. Tá? O dólar é muito mais direcional. Então, como ele é mais direcional, eu alivio a minha mão e caso ele continue na tendência, eu vou fazendo alguns médiozinhos para frente. Eu coloco um pouquinho mais. Ele armou mais uma bandeira, eu coloco mais 5 contratinhos, 10 contratinhos, que nem eu fiz aí
na quinta-feira, se não me engano. Eu entrei com 5 e a cada rompimento de pivô eu fui colocando mais 10. E aí carreguei o meu trade e consegui fazer um financeiro legal. Enfim, por aí vai. O importante é estudar. Bumbum na cadeira, entender o operacional e colocar ele em prática. Vai ver que funciona muito. Se foi surra de informação, o Andrezão falou aí, a aula vai estar disponível. Coloca ela para reproduzir em 1,25 vezes lá no YouTube e assiste ela mais rápido. 1,5 já assistem. Coloca 1,5, 1,25, por aí vai. Coloca, enfim, o tempo na velocidade que for e assiste ela mais rápido e tira suas dúvidas de novo. Beleza? Ou se for o caso, é lógico, me manda mensagem aí no WhatsApp. Pode mandar mensagem aí pro Andrezão também, não tem erro nenhum. E a gente vai estar sanando as dúvidas de todo mundo. Beleza, pessoal? É isso. Grande abraço a todos. Vou mostrar aqui de novo para vocês a importância. Pode interromper já a gravação. É isso aí.